Oi, oi, oi! Boa noite, pessoal. Vamos para mais um episódio de Papo de Bar. É, porque a gente já começa aqui dando risada, Já porque a começa gente dando fala risada. antes. Quem começa, quem não começa, né? É, vamos. Então, pessoal, eu sou Marcela Abreu, sou psicóloga e doutora em psicologia. Se quem quiser me encontrar nas redes sociais é psi.marcelabreu. E vamos para mais um episódio top das galáxias do nosso Papo de Bari, que você encontra tanto na plataforma do YouTube quanto no Spotify. E estou aqui, eu estou com o maravilhoso, sensacional. O que mais? Pode falar. Você sabe que eu adoro isso. Ego, né? Levanta. Psicólogo Cícero. Oi, amigo. Oi, minha irmã, tá boa? Tudo bom? Mais um dia, né? Vamos que vamos. Olá, meu povo. Eu sou o Cícero, sou psicólogo, sou mestre em psicologia. Pra quem está nos vendo, nos assistindo, vocês podem me encontrar no Instagram, no @CíceroPsicólogo, Facebook é a mesma coisa. E vamos para mais um episódio de Papo de Bari com uma convidada babadeira. Babadeira. É gata, bicha é gata, né? Bonita. Chique, minha irmã, aquela cara de mulher rica. Né? E conheço há muitos anos. Né? Muitos anos que eu conheço a A Heloísa. gente ganhou um presentinho. Ou falei o nome, ó. Spoiler. Estragou a surpresa. Mas vamos lá, dona Elo, se apresente, Elo. Vamos lá, fale sobre você. Bem-vinda. Boa noite, Cícero. Boa noite, Marcela. Eu, primeiramente, queria agradecer o convite de vocês, esse projeto maravilhoso que vocês estão fazendo. Eu acho que o projeto de vocês é sensacional, porque os pacientes estão sedentos de informação, estão percebendo que a cirurgia é só uma ferramenta e que a gente só tem sucesso com conhecimento, com ação, e vocês estão trazendo isso de forma segura, responsável, científica, que falta bastante na internet. Então, eu apoio completamente para vocês. Estava super animada para vir. Finalmente consegui vir para cá. A gente conseguiu uma data. E eu fico muito feliz e quero que esse projeto fique anos e anos e anos a fundo aí para os pacientes terem cada vez mais segurança, conhecimento e sucesso para que a cirurgia realmente faça o papel dela. Obrigado, Amém. Obrigado. Bom demais. Vamos conhecer um pouquinho da Elo? Gente, estamos aqui na intimidade, porque a intimidade é assim, né? A gente vai assim. chamar de Elo. Elo, é verdade. Você se incomoda? Claro que não! Então vamos lá. Meu nome é Heloísa Gouveia, tenho 35 anos, eu sou casada, eu nunca tive a certeza de que eu queria fazer nutrição, sempre soube que eu queria alguma coisa na saúde. Aí ou era endocrinologia, ou era farmácia, ou era nutrição, tava meio perdida. Aí eu fiz o quê? Enfermagem. Aí eu fiz 1 ano de enfermagem. Em técnicas de enfermagem 2, eu descobri que eu nunca queria ser uma enfermeira. E foi para nutrição que meu coração apontou. E aí, entrando na nutrição, nesse dilema de enfermagem e nutrição, conheci Marcela. Marcela virou minha psicóloga, minha guru, minha guia. Gente, esse mundo é muito louco. O mundo dá voltas, muito o mundo louco. dá voltas. Meu marido deu aula pra ela. Foi meu professor, Enfim. gente. O marido dela foi meu professor. E o irmão, né, o cunhado dela, era da minha sala na escola. A gente é conectada há anos. Muitos anos, e a gente nunca se desconectou, né, Marcela? Foi isso sempre, mesmo. Diversos laços que a gente criou, né, de amizade profissional e paciente, psicóloga, etc. E aí, ela trabalhava numa clínica de cirurgia bariátrica, gastrocirurgia, e aí a nutricionista-chefe tá a doutora Silvia Leite, inclusive devo muito a ela também, e a Marcela. A doutora Silvia estava um pouco sobrecarregada, precisando de uma ajuda. Aí a Marcela falou assim, eu tenho a pessoa ideal para você. Porque ela falou assim, deixa eu só abrir um parênteses. A Silvia falou assim, eu preciso, Marcela, você tá lá, porque eu tava fazendo mestrado na época, né? Ou já tava no doutorado, não, acho que eu tava no mestrado. Aí a Silvia chegou assim, Marcela, você tá lá na UNB, você tá tendo aula, eu preciso de uma estagiária, porque eu tava tendo aula na nutrição, na pós, né? E aí, você tem alguém lá, eu preciso de alguém que me ajude. Eu falei, eu tenho a pessoa certa pra você, porque na época a Heloísa tava fazendo terapia comigo e eu já tava quase dando alta pra ela. Nossa, eu sofri com essa E aí eu tava quase dando alta pra ela, eu falei, eu tenho a pessoa certa pra você. Aí eu fui falar com a Heloísa e ela topou, né? E aí eu entrei nesse mundo da bariátrica em 2010, como estagiária, 2011 como nutricionista. E aí, em 2011, eu comecei a atender, me apaixonei mais ainda.
Em 2012, entrei para a Sociedade de Cirurgia, que é um ponto de referência muito importante para guiar a escolha dos profissionais que vão cuidar de você durante a cirurgia bariátrica. Inclusive, no site tem como você fazer a busca dos profissionais cadastrados, que são respaldados de terem o trabalho científico na área e um trabalho sólido, né? Então, eu entrei em 2012 para a Sociedade, publiquei bastante artigo lá, capítulo de livro e tal. E aí eu sempre tive... Isso é verdade, isso é verdade. Aqui cheio de pessoas. E aí eu sempre tive um pezinho no serviço público também. Então, assim, eu não sabia o que eu queria. Aí eu fiz pós-graduação em terapia intensiva, vigilância sanitária, enteral e parenteral. E aí eu estava com Mariane, minha amiga, que eu chamei também para a clínica em 2010. E a gente é inseparável desde 2008. A gente fez tudo junto, graduação, pós-graduação, tudo. E aí a gente resolveu fazer mestrado e pós-graduação em nutrição clínica funcional, que foi o que guiou o protocolo que eu, Mariane, Dr. Luciano, todo mundo segue hoje em dia na bariátrica para que o paciente tenha cada vez mais sucesso, mais rápido e sem precisar ter tantos efeitos colaterais como tinha antigamente. Maravilhoso. E aí, hoje em dia, eu trabalho em consultório e dou plantões em hospitais, clínica cirúrgica, pronto-socorro. E você tá no SUS, né? SUS. Né? Sim. Então, a Clínica Elo, cirúrgica e pronto-socorro. Isso que eu ia falar, a Elo é uma referência no SUS aí, na nutrição. Sim, Não fale pouco não, porque eu sei que é verdade. Ela é uma referência aqui em Brasília, no SUS. E faz um trabalho bem, bem bacana, né? E eu traz acho gente que boa pra uma cá. coisa complementa a outra. Muita gente fala que eu sou doida de não largar o SUS e tal. Mas eu acho que uma coisa complementa a outra, porque eu vejo o paciente precisando da bariátrica, eu vejo o paciente operado, saudável, eu vejo o paciente de reganho, eu vejo um paciente que complicou, um paciente que quebrou um fêmur, um paciente que chegou com a B12, com neuropatia, lá na UTI. Então, eu cuido de toda a linha, de todas as atenções primária, secundária, terciária. Então, a gente tem uma visão global do que vai acontecer no fim, se o paciente não se cuidar agora. Então, a gente consegue emitir alertas com informações concretas do que vai acontecer para o paciente se o paciente não seguir aquilo, por que ele vai seguir aquilo. Legal. Então, eu acho que as consultas, esse podcast, o site da Sociedade, inclusive fiz um post recentemente sobre o YouTube da Mariane, que eu indico para os pacientes, o Papo de Bari e o site da Sociedade, porque eu acredito que quando o paciente sabe o porquê de fazer aquilo, aí ele se motiva. Ninguém acorda motivado, sem saber o porquê. Hoje eu vou malhar 50 minutos, vou tomar meu shake, vou fazer não sei o quê. A pessoa perde a motivação, a pessoa não se motiva para ir. Ela vai... Ela não entende o porquê que ela tá fazendo aquilo. Se ela não entende, objetivo, ela não né? se motiva, ela se desmotiva muito rápido. E ela não se responsabiliza também. Sim, e não é uma motivação concreta, não é uma motivação sólida, embasada para que o paciente siga. O paciente vai ser bariátrico para a vida inteira. Exatamente. E, Né? Elo, já que a gente está falando sobre essa linha de cuidado, né, pós-cirurgia bariátrica, vamos direto ao ponto? Vamos conversar sobre uma coisa importante, né, que você está falando sobre suplementação. O paciente bariátrico, né, o paciente que faz cirurgia bariátrica, ele tem que suplementar para o resto da vida? Sim, e o paciente precisa suplementar, inclusive no pré-operatório. Um dos objetivos do pré-operatório é correção de deficiências de micronutrientes, vitaminas e minerais e também de proteína. Tem paciente que chega no pré-operatório consumindo 30 gramas de proteína por dia. E Mari, Paciente sarcopênico, paciente falar. que tem baixa quantidade de massa muscular, paciente que tem baixa função muscular, paciente totalmente sedentário. Então, a gente tem que fazer várias correções nutricionais no pré-operatório para ele chegar zerado na cirurgia, para a gente fazer manutenção da saúde no pós-operatório. Meu pré-operatório não consigo fazer em menos de 2 meses. Não consigo, não tem como. Não é um pré-operatório de qualidade se não tem pelo menos 2 meses. se ele não fizer essa suplementação, vamos supor que ele opere com essa deficiência nutricional, sarcopenia, né? Sarcopenia, gente, é a perda da massa Muscular associada à perda de função. de função. Tá, entendi. Tá? E aí, qual o risco que ele tem? Risco de baixa cicatrização,
risco de baixa adesão à dieta, risco de descendência de anastomose, risco de não conseguir seguir a atividade física de uma forma adequada, no período adequado, que hoje em dia, pelos protocolos atuais, e a gente, na prática clínica, percebe que pode iniciar mais cedo do que antigamente. Tem alguns protocolos ainda que deixam um tempo mais longo, dependendo da complicação que o paciente tem, mas muitos pacientes, dentro de 3 semanas, já estão podendo ir para academia de forma leve. Sim, Mas isso tudo com avaliação do cirurgião, claro. Ok? Então, quem faz a liberação para atividade física é o cirurgião, e a gente vê que alguns pacientes podem ir dentro do primeiro mês, antes de 30 dias. Muito bom. Bacana. E isso tem a ver com essa questão da regulação da nutrição, Sim, da com suplementação. Com certeza. Então, no pré-operatório, tem estudos mostrando que a deficiência de vitamina D, por exemplo, chega a 90%. Dos Nossa. pacientes com obesidade. Sim, existe uma situação chamada sequestro da vitamina D pelo tecido adiposo. A vitamina D é lipossolúvel, ela é diluída na gordura. Então, o excesso de tecido adiposo, ele chupa. Rouba, em termos mais leigos pra dizendo, gente entender mesmo. chupa a vitamina D da corrente sanguínea e guarda, armazena no tecido adiposo, só que é um tecido adiposo inflamado, disfuncional. Então, ele está inflamado e a vitamina D não consegue ser liberada gradualmente de acordo com a necessidade do paciente. Então, a maioria dos pacientes tem deficiência de vitamina D, de ferro, de B12, às vezes de proteína, às vezes de zinco. Então, são pacientes que chegam no pré-operatório desmotivados, com insônia, irritados, deficiência de magnésio. Porque essas vitaminas também estão ligadas às questões de Sim. alterações de humor. Sim, né? Tem paciente que quando chega para o primeiro exame pré-operatório, que é o momento em que eu vou começar a fazer a correção de micronutrientes, o paciente está com uma ferritina de 7, eu não sei nem como é que a pessoa está em pé. E a pessoa viveu a vida inteira assim. Quando eu vejo o histórico ali do exame de sangue, tá sempre lá embaixo. Então, a pessoa não tem referência do que é ser uma pessoa com vigor, com vitalidade positiva, que é o que a gente busca com os pacientes bariátricos. Tá. E aí, no pós-operatório, independente da técnica cirúrgica, ele tem que suplementar? Com certeza. Independente Com se fizer certeza. sleeve, porque assim, Com certeza. a gente às vezes escuta assim... Esse é um mito, né? Aquela mito coisa assim, eu vou muito fazer falado, a sleeve, né? pra não precisar tomar. Pra não precisar tomar. Porque, gente, lembra... Gente, a gente já ouviu tanto isso, Já. não é? É porque assim, gente, tem que lembrar, o bypass é o que faz o desvio do trânsito intestinal, então ele também altera a absorção de nutrientes. Sim. Na sleeve, você faz tira, né? Retira uma parte do estômago. Então, no bypass, além de você fazer o desvio de uma parte do estômago, você faz um desvio do trânsito intestinal, e que ela é mista, né? Que a gente fala que ela é restritiva e desabsortiva, o bypass. E a sleeve, ela é somente, né, restritiva. Então, independente da técnica... E temos outras também. Eu tô falando dessas 2 técnicas que são as mais feitas no Brasil, Sim. né? No mundo, né? Sim, no mundo. Então, e aí tem muita gente que, como não mexe no intestino, a sleeve, fala, não, eu vou fazer a sleeve porque aí eu não vou ter que usar suplemento, eu não vou ficar dependente do suplemento. E aí, Elô, independente, tem que fazer, é pro resto da vida? Isso é um mito, é pro resto da vida, e eu explico pro paciente que decide fazer o sleeve. Independentemente do paciente decidir sleeve com o cirurgião ou bypass, eu explico as 2 técnicas, tudo sobre as 2. Porque existem pacientes que reavaliam a própria situação com o cirurgião ao longo do tempo e vão para outra técnica. Então, eu quero que o paciente tenha participação ativa nessa decisão, ok? Então, o que eu falo para o paciente? No bypass, a gente tem a redução do tamanho do estômago e o desvio de trânsito intestinal, do duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, né? Aquele intestino mais fininho, que é o intestino mais longo. O duodeno é muito longo, então tem um desvio, antigamente era muito maior, agora é menor. Mas é desviada a parte que mais absorve nutrientes do intestino. Então, a gente precisa de uma suplementação para o resto da vida, bem consolidada. No sleeve, o que acontece? Só a restrição. Só que o estômago, ele produz ácidos e enzimas que transformam os nutrientes, e ele tem capacidade muscular enorme, que transforma os nutrientes, tanto de forma mecânica, quanto enzimática, quanto hormonal,
para os nutrientes chegarem numa conformação em que o intestino reconheça. Então, um depende do outro, né? Se no sleeve você tem um estômago em forma de tubo, pequeno, com uma musculatura fraca, com baixa produção de ácido, baixa produção de enzima, o nutriente chega no intestino de uma forma que o corpo não reconhece, não absorve muito bem. Então, a gente precisa suplementar, sim, de forma profilática e rotineira para o resto da vida. E essa suplementação basal é idêntica à do bypass. No entanto, alguns pacientes de bypass podem cursar com maior possibilidade de deficiência de ferro, por exemplo. Só que não é o que os estudos mostram. Por que os estudos não mostram? Os estudos que pegam uma população de corte, que captam os pacientes, mas não estão avisando para esses pacientes que eles estão sendo monitorados, mostram mais deficiência no sleeve. Claro. Porque o paciente de sleeve acha que não precisa. Acho que não precisa. Ele já vem com essa ideia. Então, os estudos mostram que no sleeve, alguns casos, tem mais deficiência, principalmente de ácido fólico. E, na verdade, era para ser o paciente do bypass. Porque a adesão entra como um fator de confusão. Olha isso. Sim. Impressionante. Gente, que aula! Só que os meus pacientes de sleeve todos suplementam. Todos sabem muito disso. Bem. Que a gente transforma os nutrientes no estômago. Não, e mais um motivo aí, acho que a Elô deu uma aula aqui pra gente, mostrando o quão é importante você procurar também um profissional que seja capacitado. Sim. Porque, gente, não tô menosprezando os outros nutricionistas de jeito nenhum. Sim. Mas muitas áreas da nutrição não estudam essa especificidade. Sim. Né? Igual na psicologia também, em outras áreas. E a gente estuda diariamente, né? Então, é importante você procurar não só um nutricionista, mas um nutricionista que entenda toda essa parte mecânica e fisiológica da cirurgia. É que a gente suplementa no pré-operatório já para deixar os pacientes no níveis ótimos dos exames de sangue. Não é para corrigir deficiência apenas. Então, o ponto de corte do exame de sangue dos laboratórios, ele é muito falho para os bariátricos. Ele não reflete a real necessidade para uma vitalidade positiva para o paciente ficar funcionalmente alerta. Isso você está falando de pré ou pós? No pré e no pós. Entendi. É diferente? A referência é diferente? No pós é diferente. A gente tem uma rigorosidade em atingir o ponto de corte ideal para o bariátrico no pós, porque a queda do micronutriente é muito mais rápida no pós do que no pré. Gente, isso é muito importante. Sim. Isso é muito... Vamos até voltar nisso, assim, porque... A gente pega o exame de sangue, aí vê lá aquele valores de referência. Sim, gente, isso não serve para o bariátrico. Não serve. Por isso que você precisa manter o acompanhamento com o profissional de saúde. Nem no pré-operatório. Tá? Porque no pré-operatório, eu deixo... Eu tenho uma flexibilidade de deixar um mínimo do ótimo. No pós-operatório, eu quero que todos os exames estejam ótimos. Por quê? Se o paciente tem uma necessidade de colecistectomia, por exemplo, ou se vai para uma cirurgia plástica, ele está com um estoque perfeito e não vai ter nenhuma intercorrência relacionada a micronutrientes, tá? E outra coisa muito importante, além dos pontos de corte serem diferentes para o bariátrico, a gente tem a conformação da suplementação em outra fórmula. E aí vem o meu lado da farmácia, que eu queria ter feito, da Anvisa. eu tenho uma Anvisa ali enrustida, uma farmácia enrustida, então eu sempre vou transitando nos estudos. Então a gente percebe que, por exemplo, para B12, a melhor forma de absorção é sublingual. Olha, não é a intravenosa, intramuscular? A gente não prescreve mais a intramuscular de rotina apenas para correção. A gente consegue manter de rotina sublingual ou via oral em altíssimas doses. Porque a gente não pode ter a queda, né? A gente não pode ter a queda. Não pode ter a queda. Então, o que acontecia? Quando eu comecei a trabalhar em 2011, na prática clínica, porque antes de 2010 eu fazia só pesquisa e tal, ajudava na bioimpedância e tal. Em 2011, eu comecei a atender os pacientes. E a gente não tinha muitos suplementos no Brasil específicos na conformação em que o intestino reconhece sem necessitar tanto dos ácidos e enzimas do estômago. Então, os estudos atuais para a composição de novos suplementos de bariátricos levam em consideração essa falta de ação ou essa baixa ação do estômago. O intestino tende a aumentar a absorção
de alguns nutrientes ao longo dos anos. Mas isso não é óbvio, isso não é linear, isso não é igual para todo mundo. A gente tem muita SIBO, né, que é o supercrescimento bacteriano, que pode acontecer uma intercorrência, que pode acontecer com qualquer ser humano, não só bariátrico, ok? A gente tem como corrigir isso. A gente tem disbiose, que é a prevalência das bactérias patogênicas em relação às bactérias probióticas, que podem gerar inflamação e reduzir a absorção de alguns nutrientes. Então, assim, a gente tem uma série de fatores que podem afetar a absorção de nutrientes. Mas os laboratórios têm estudado e os pesquisadores têm estudado para descobrir qual é a melhor conformação dos nutrientes a serem ofertados para o bariátrico e na melhor dosagem. Elô, assim, e isso evolui muito, né? Evoluiu muito, graças a Deus. Porque agora eu tô cheia de opção. A minha ficha de prescrição tem 6 polivitamínicos, tem 5 B12s. Gente, eu lembro que quando a gente começou a trabalhar com isso, quando eu comecei a trabalhar com isso... Você lembra? Nossa, gente, o negócio de B12 era só injetável. Era injeção. A cada 3 meses. Sim. Aí eles davam aquele pico de B12. Ficavam ótimos. Depois iam pro fundo do poço. Não, aí me procuravam achando que estavam com depressão, Sim. né? Porque eu tô com depressão. Eu falei, peraí, vamos fazer o seguinte. Vai lá na nutricionista, porque eu sabia, né? Já tinha estudado essa questão da deficiência de B12 e sintomas muito parecidos com a depressão. E aí... dava de novo, aí ele fala, Marcela, eu tô ótimo. O paciente chegava pra mim, eu já falava pros cirurgiões da clínica, por favor, veja esse paciente para essa prescrição. Porque intramuscular, que é a B12, e endovenosa, que é a vitamina D, e ferro, são prescrições médicas. Então, eu preciso da avaliação de um médico para que eles prescrevam. Às vezes, pra gente que trabalha com a cirurgia bariátrica, é óbvio que precisa, mas eu não posso prescrever. Então, a gente tem que ter um cirurgião parceiro que trabalhe com a mesma linha de raciocínio que a gente. Gente, olha a importância da equipe. Equipe multidisciplinar. Exatamente. E equipe né? Porque conversa, tem que conversar. E equipe que tem uma simbiose, né? Sim. Porque, por exemplo, numa equipe, 1 mais 1 mais 1 não são 3, são 10. A gente multiplica conhecimento quando a gente tem uma equipe coesa, né? Importante. Isso é muito importante, porque uma equipe que não... Uma equipe que não conversa é uma equipe que não multiplica. 1 mais 1 mais 1 são 3. Né? Não, muito então, importante. como falando novamente aqui, a questão da B12, ela é principalmente absorvida sublingual, mas tem muitos estudos mostrando que a via oral, em altíssimas doses, ela tem muito efeito. Então, a gente tem prescrito para alguns pacientes a via oral. E tem a sublingual, né? Tem a sublingual. Uma sublingual super gostosa que tem aí no mercado. Compra em qualquer farmácia. Não, gente, e outra coisa. Aí quando a gente pegava isso, então era a única... Não tinha outra opção. A gente paciente contrabandeava dos Estados Unidos. Trazia um monte de eu lembro disso. E as pacientes... E era barato. Pra todos os pacientes. E era barato. Fulano tá indo viajar. Eu lembro muito disso. E aí eles reclamavam muito, né? E assim, pegavam muitos problemas com essa deficiência de B12, principalmente no sistema nervoso central, né? Sim. E aí, hoje em dia, tem uma evolução muito grande, gente. Sim. Então, assim, tem um lado bom disso, mas tem um lado que, não sei se você pega isso, que vai até uma outra questão, né? Das pessoas se automedicando, ou ela não faz a suplementação, ou ela faz uma suplementação baseado no que o coleguinha que fez a bariátrica. Mas é porque meu amigo bariátrico faz e toma, então é individualizado, né? Por isso que eu indico o podcast de vocês, o YouTube da Mari e o canal da Sociedade. E o fato de que é individualizado, né, Elô? Porque a pessoa precisa filtrar o que é individual e o que é para todos. A gente não pode generalizar um caso clínico num podcast. Entendeu? Um caso clínico de uma deficiência nutricional. Sim. Então, é uma coisa muito variável. Por isso que a gente existe. Porque senão eu pegava e botava todos os meus protocolos na internet, cobrava, sei lá, X reais o acesso dos meus protocolos e acabou. E eu ficava em casa dormindo. Sim. Mas eu fico manhã, tarde, estudando, noite ali, né? E aí, só para finalizar a questão dos suplementos, por exemplo, chega muito paciente tomando o cálcio da avó. E aí você vai ver que é o cálcio numa conformação em que ele não é bem absorvido e pode aumentar a chance de litíase renal, que é pedra nos rins. Tem que ser o citrato, né? Tem que ser o citrato de cálcio. Só que o citrato de cálcio é 20% cálcio, 80% citrato. Então é um comprimido muito grande. Então hoje em dia já existem balas de citrato de cálcio. É muito Gummy legal. bears, né? Muito legal. Não, é bala de caramelo. Ai, é maravilhoso. Mentira! É maravilhoso. Cadê os e aí nossos patrocinadores? Não, quando eu vou pra congresso, eu como esses negócios. Exatamente.
Exatamente. Você deve ter Gente, visto E no eu, último não, congresso. mas eu não sei o que eu tô comendo. Eu não Gente, sou nutricionista, eu tá vou lá maravilhoso. só. Fofoca de congresso aqui, o último congresso em Salvador. Sim. Vou contar de você Que roubando. Marcela, em Salvador agora, no ano passado. Chegou, gente, eu só vou ali pegar umas vitaminazinhas, umas balinhas. Gente, era Marcela com vitamina- umas sacolas assim. Eu tenho vitamina D até hoje. Eu também. No congresso, Eu até também, hoje. eu também. Eu ganhei tanta Eu vitamina também. D daquele Eu congresso. também. Né? Exato. Não, e as meninas me deram tudo. Eu E, Elô, também. uma questão importante, né? Essa questão de ser individualizada e tudo. Mas você falou de uma questão de basal, né? Que é o básico, é isso, assim? De que todo paciente É. bariátrico deve fazer? Sim. O que é isso, assim? Hein? que é o básico? O básico é atingir a sua meta de ingestão dos nutrientes com a combinação de alimento com suplemento. Tá. E para isso, a nutricionista vai avaliar o que você consome de alimentação, porque ninguém é um robô, ninguém consome tudo igual, e vai avaliar o que precisa complementar, ok? Uhum. Então, por exemplo, a gente calcula a meta proteica do paciente. A meta proteica é formada pelo alimento e, quando o paciente não consegue atingir, alimento mais suplemento. E essa Na maioria meta das proteica vezes. é de... Eita, proteica é ótima. Essa meta proteica também depende do peso, altura, Com certeza, é Gênero. baseada em gênero não, sexo. gramas por quilo de peso ideal. Então, a O gente sexo calcula também o peso influencia? ideal. Ser homem ou mulher? Influencia. Tá. Influencia até porque o peso ideal é calculado de forma diferente para os dois sexos. E a gente tem um peso ideal um pouco mais flexível para homem, né? Um pouco mais... Considerando o IMC, é um pouco mais alto. E do objetivo do paciente também, né? É uma tabela complexa da Metropolitan Foundation. E a gente tem para calcular a porcentagem de perda do excesso de peso. E lá calcula o peso ideal. Baseado nesse peso ideal, a gente calcula a quantidade de proteína que o paciente precisa. Que varia de 1,5 gramas por quilo de peso ideal a 2,1, dependendo da pessoa. Então, assim, não é óbvio o que a gente vai fazer com uma pessoa. Não tem como pegar a dieta do coleguinha do lado. A mesma coisa com cálcio. A gente precisa de cálcio de 1.200 a 1.500 miligramas por dia, combinando a alimentação com suplementação. É impossível um bariátrico atingir 1.500 com alimentação. Rapaz, eu pego haja, muitos. tem que ser um bezerro, Eu né? pego muitos pacientes sem suplementação de cálcio que estão operados há 20 anos. E o que se a déficit Então, de cálcio? o que acontece? O paciente pega o exame de sangue, vê lá, cálcio iônico. Tá ótimo. Cálcio iônico tá ótimo. Então eu tô ótima. Minha vitamina D tá boa. O paciente acha que o metabolismo do cálcio é baseado em cálcio iônico e vitamina D. Só que o cálcio iônico com certeza vai estar bom. Se ele estiver ruim é porque você tá péssimo. Porque o nosso organismo tem uma regulação muito boa de tamponamento do sangue, que é o quê? Quando o pH cai, o sangue fica ácido, pelo excesso de fósforo, por exemplo, pelos excessos de alimentos industrializados. A gente tem um tamponamento que é a volta do pH ideal, que o corpo não abre mão disso, senão a gente vai entrar em acidose respiratória e depois metabólica, e a gente pode Sim, sim. ter É uma catástrofe. uma catástrofe necessitando de UTI. Enfim. E aí, é bom eu ver o paciente do SUS, porque eu vejo todo o caminho do problema, né? E aí, a gente tem a necessidade, o cálcio saindo dos ossos para tamponar o sangue. Então, o cálcio iônico vai estar bom. O problema é ver se o paratormônio tá alto, agindo, tirando o cálcio dos ossos. E o paciente que não mede paratormônio, ou que não liga para ele vai ver o quê? Uma osteoporose lá no futuro, uma fratura de fêmur, uma fratura espontânea, Gente, uma olha fratura de isso. fêmur por uma queda boba em casa. Eu peguei numa UTI, paciente de 31 anos, que não suplementava cálcio, operou há Bariátrico? 12 anos, e teve uma fratura de fêmur, na cabeça do fêmur, foi uma confusão. Gente, Entendeu? olha Então, isso. assim, já que você está falando sobre essa questão alimentar e de suplementação, só para deixar claro para quem está nos vendo e nos ouvindo, suplementação é medicamento? Não. Suplementação foi feita para complementar o que a alimentação não consegue trazer pra gente, tá? Medicamento é para corrigir uma doença existente. Então, a suplementação básica do bariátrico tem proteína, tem polivitamínico, tem cálcio, tem B12, tem ômega 3. E muita gente Não sabe disso. não sabe e só percebe que precisa quando o olho tá ardendo de seco, quando tá com muita candidíase, ou quando tá com muita conjuntivite, ou quando tá com a pele seca, né? E o ferro
a mais do que o ferro do polivitamínico, dependendo de quanto ferro tem no seu polivitamínico, dependendo da sua necessidade. Se é uma mulher em idade fértil, se tem mioma, se tem... exatamente. Então, a gente avalia a necessidade básica de cada paciente, baseada no sexo, na idade, se está na menopausa ou não, aumenta o cálcio ou não, dependendo do quanto ingere. E o que acontece? Eu tenho uma historinha que eu conto para os pacientes para eles entenderem que suplemento não é medicamento. Porque muito paciente fala assim, eu tomo 3 remédios. Quando eu operar, eu vou tomar 6 suplementos. Exatamente. Então, não vale a pena operar. Vale a pena eu manter os meus 3 remédios. Os meus 3 remédios e talvez tentar emagrecer. Só que medicamento traz consigo muitos efeitos colaterais. Muitos. E um efeito colateral pode trazer a necessidade de uma outra medicação chamando outra doença. Tá? Então, no suplemento, quando a gente prescreve o ideal para o bariátrico, a gente não tem isso. Porque, por exemplo, o excesso de ferro na forma não ideal para o bariátrico pode trazer desbiose. O excesso de proteína pode trazer desbiose, né? Que é aquele desequilíbrio das bactérias. Eu já tive uma paciente super, super encanada, que via todos os YouTubes de todo mundo, de tudo, consumindo 2,5 gramas de proteína por quilo de peso ideal, com, putrefação, os gases hiperfétidos, cheia de espinha, cabelo, né? Então, você vê que a pessoa passou do ponto. Às vezes a pessoa precisa de um ponto de equilíbrio. E ela precisa encontrar isso individualmente, numa consulta individual, porque na internet a gente não vai conseguir, tá? Então, eu brinco com os pacientes que, por exemplo, a gente já corrige os micronutrientes no pré-operatório e a gente faz a manutenção no pós-operatório. E se tiver alguma intercorrência, por exemplo, uma cirurgia plástica, uma colecistectomia ou uma metrorragia, né, uma menstruação muito grande, a gente vai fazer uma intervenção junto com o cirurgião para buscar um equilíbrio de forma rápida, endovenosa ou intramuscular. Mas a suplementação diária que a gente prescreve para manter os níveis excelentes permite que, por exemplo, um paciente vá para um cruzeiro, fique 7 dias lá e se esquecer algum suplemento, não tem problema. Vai dar tudo certo, porque os níveis estão ótimos no exame de sangue e não cai em 1 semana, 2 semanas, a ponto de passar mal dentro do navio. Porque se você tá no navio, você tem um posto de enfermagem com umas medicações básicas, um desfibrilador e pronto, né? E se você chega no navio, esquece a sua insulina, esquece o seu remédio da pressão, esquece o remédio de afinar o sangue, né? O AS, que seja, o anticoagulante. Você vai morrer você vai morrer dentro do navio. Boa história. Essa aí você vai morrer no trágica, navio. Mas é muito ilustrativa. Eu aprendi a ser meio trágica com conhecimentos com meu pai. Meu pai, ele é militar, ele tem um método de ensinar um pouco mais... Não, mas não deixa de ser real. Chocante. Não deixa de ser real. Então, o paciente não vai ter efeitos colaterais da suplementação e vai ter uma vida tranquila. Se esquecer alguns dias numa situação extrema, não é para ficar esquecendo sempre, não é o ideal. Mas, enfim, acontece. Isso. Se não acontece for eventual... E não vai ser um big deal. Vai ser um ok. Vamos voltar quando você voltar da viagem. Fica tranquilo no navio. Tem gente que me manda mensagem. Divirta-se, né? Eu estou na Turquia. Esqueci a minha suplementação. Relaxa. Você volta daqui a 1 semana. Seus exames estavam bons semana retrasada, entendeu? E Elô, assim, você falando sobre essa questão de cabelo, né? Vamos falar sobre cabelo? Porque eu acho que a gente recebe todo dia... Foi o que todo dia, toda hora, toda noite, toda madrugada. Mulher... Inclusive, eu tô com uma paciente atualmente que, assim, ela tem inclusive ela tem um linfedema muito grande, lipoedema, desculpa, muito grande, e ela é uma candidata, assim, que ela livra o texto, né, pra fazer a cirurgia bariátrica, ela realmente precisa fazer a cirurgia, e uma das coisas que tá trazendo uma resistência muito grande, né, ela já tá pronta, mas ela não fez ainda por conta dessa questão do cabelo, uma pessoa extremamente vaidosa, tem um cabelo grandão, bonitão, mas ela fala, porque eu vi fulaninho que caiu, ela só vê essas coisas, né? Aí eu falo, e aí?
Elô. O cabelo cai, né, depois da cirurgia? Tem Tem como consertar? Tem uma correlação com essa questão de suplementação? Tem como consertar? Olha, o cabelo é um capítulo complexo que daria um podcast inteiro. É. Mas Fica o convite. eu vou tentar ser... Breve. Breve. Com Fica o certeza. convite. Com certeza. Meu próximo stopover aqui, Boa, boa. É porque A gente chique, faz, ela a gente faz. porri, ela a gente faz. Fazer lá É o de Paris. seguinte... Vamos fazer uma parada. Opa! Inclusive, estão convidadíssimos. É o seguinte, pós-cirurgia bariátrica, pós-Covid, pós-cesárea, pós qualquer cirurgia que você tenha uma ressecção intestinal, por exemplo, por um câncer, sei lá, você vai ter uma interferência da anestesia, do grande porte cirúrgico e do estresse de talvez uma perda de peso. Esses fatores levam a uma perda de cabelo de 3 a 6 meses após a cirurgia chamada eflúvio telógeno, que é decorrente do estresse. A gente viu isso no Covid. Muita gente que teve Covid, depois de 3 meses, estava meio careca, né? E depois voltou a crescer. Então, essa perda é transitória e ela é normalmente resolvida depois de 6 meses. O que acontece? Depois de 6 meses, se essa perda permanece, geralmente ela tem fundo nutricional. Só que a gente se precaver lá no pré-operatório de excelência, a gente vai lá e faz o quê? Corrige todas as deficiências de micronutrientes. Com 1 mês de operado, eu peço outro exame de sangue. Corrige se tiver alguma intercorrência ali na dieta líquida que fez o paciente talvez perder algum micronutriente a mais ou a menos. E aí, o paciente já chega nesse período do eflúvio telógeno bem de micronutriente. Não vai ser isso um fator que vai postergar a perda de cabelo dele para mais de 6 meses. Entendi. Tá? Então, a gente faz uma suplementação. Mas, se eu vejo que o paciente está com os exames de sangue bons e já está caindo com 2 meses, ou se começa a cair antes dos 3 meses, eu passo uma suplementação específica para fortificação de cabelo, que não necessariamente tem a ver com essa suplementação basal. Tá. Que tem... Que é específica, que poderia ser para bariátrica ou não, né? Exatamente. E aí, existe o terceiro fator que muita gente negligencia, que é doenças do couro cabeludo. Ou doenças que levam o paciente a ter queda de cabelo que não tem nada a ver com a cirurgia bariátrica. Então, tem paciente com causa genética, tem paciente com dermatites, alopécia androgenética, que é quando a gente tem, por questões genéticas, uma sensibilidade das células do couro cabeludo a terem mais ação da testosterona ali. Então, você não vê no exame de sangue a testosterona altíssima. A gente vê que a testosterona age mais no cabelo da pessoa. E aí faz o cabelo cair. Mulheres podem ter alopécia androgenética. Alopécia areata por causa de estresse, né? Que fica aquele buraco. Que é muito relacionado à parte que vocês cuidam, inclusive emocional. Que é a rede de apoio. Ou o estresse pelo procedimento também, pela mudança na vida da pessoa. Sim. A gente tem também dermatites, como você falou. Dermatite seborreica, principalmente, que é aquela então associada à caspa. Foliculite. É uma coisa Exatamente. multifatorial. A gente não pode então, colocar... Assim, suplementei tudo. Passou do período. O paciente tá ótimo, não tá estressado, eu mando pra dermatologista, ela vai resolver. Entendi. Ótimo. Tá. E... Posso falar? Pode. É que eu tô aqui, que aí eu vou pro nosso nicho, né? A questão do... É uma pergunta também que é muito frequente, né? E é uma coisa que eu falo todos os dias, porque eu não trabalho sozinha, né? Que quando eu faço diagnóstico diferencial, né? A questão do reganho de peso, né? Então, a deficiência nutricional pode ser tem uma correlação, né? Com recuperação de peso, não tem? Com certeza. Com certeza. Tanto como causa como consequência, né? A gente tem como fator principal do reganho de peso o baixo metabolismo. O baixo metabolismo seria o quê? O baixo gasto de energia diário para as funções de repouso. Metabolismo basal, metabolismo de repouso. A gente tem um metabolismo aumentado quando a gente faz atividade física e quando a gente digere os alimentos. Mas o metabolismo de repouso é o que faz a gente gastar energia ao longo do dia, desconsiderando a atividade física e o gasto de energia para digerir os alimentos. Certo. Então, é o maior gasto que a gente tem no dia.
Se você for ver na academia, se você tem um aplicativo de celular ou de relógio, você vai ver que na academia deu um pico de gasto, sei lá, 300 calorias em uma hora. Você fica lá morrendo. Sim! Nossa, queimei 450 calorias. Exatamente. Só que aí o seu metabolismo de repouso pode ser em torno de 1.200 a 2.000, dependendo da pessoa. É que eu falo assim, o efeito da academia não é na academia. Não do é na exercício. academia. É depois, é quando você tá dormindo, Sim. quando você tá tendo a recuperação muscular. Sim. Então, o que a gente trabalha para que o paciente tenha um metabolismo de repouso alto? E para ter um metabolismo de repouso alto, precisa ter grande quantidade de massa muscular. Porque o músculo é um tecido metabolicamente muito mais ativo do que a gordura, gasta cerca de 3 a 5 vezes mais energia do que a gordura. E principalmente se o músculo for ativo e se o músculo for funcional. Porque se você tiver sarcopenia, o seu músculo é disfuncional. Seu músculo não vai agir tanto assim no metabolismo de repouso. Você tem que ter uma capacidade funcional boa para ter uma musculatura boa, que gaste bastante energia. Então, só de ficar parado, tendo mais músculo, você gasta mais energia. Se você ingerir uma coisa a mais ou a menos numa festa, num resort... As eventualidades que a gente fala aqui. Nas eventualidades, isso não vai afetar o seu peso. Agora, se você tiver sarcopenia, baixa quantidade de músculo, baixa capacidade funcional e tiver metabolismo baixo, qualquer coisa que você ingira vai afetar no seu reganho de peso. Então, você precisa cultivar a musculatura. E como que a gente faz isso? Suplementação de proteínas junto com a alimentação para bater a meta proteica, atividade física, né? Principalmente atividade física de força, que vocês muito bem falam aqui sempre, né? Que eu acho muito legal trazendo profissionais da área, inclusive dando muita ênfase nisso, porque é muito importante. E no sono, a Marcela bem disse, porque a gente tem a lesão muscular no momento da atividade física e o reparo muscular acontece até 48 horas depois. Então, principalmente durante o sono. Então, se você não suplementa, se você não tem os níveis adequados de magnésio, de triptofano, que é um aminoácido, de proteína em geral, de vitaminas do complexo B, que são vitaminas que participam de todo o metabolismo de energia do corpo, pegam as nossas reservas e transformam em energia. Você não vai ter ferro, você não vai ter vitalidade para malhar. E aí você vai ter baixo músculo, baixo metabolismo e vai ter reganho de peso. E, Elô, tem diferença de suplementação para homem, mulher, adolescente, idoso? Tem essa diferença? Com certeza. Inclusive, não é para homem, mulher, adolescente e idoso. É pro fulano A, pro fulano B, pro fulano C, pro fulano D. A gente tem uma suplementação básica que tem alterações de dosagens e adição de outros suplementos dependendo da pessoa. Então, por exemplo, adulto homem, em geral, a gente tem polivitamínico, o cálcio, um polivitamínico bom em ferro, porque tem uns que, inclusive, é outro problema. Eu vejo muitos pacientes homens com deficiência de ferro, porque pega qualquer polivitamínico com ferro lá embaixo e, não, eu sou homem, eu não suplemento ferro, porque eu não menstruo. E aí eu pego o homem com uma ferritina lá embaixo, que a ferritina é o exame que mostra pra gente os estoques de ferro no organismo, tá? Então, é o que baliza a gente para ver se a gente precisa suplementar ou não, porque o ferro sérico, que é aquela mesma coisa do cálcio iônico, vai estar geralmente ok. Quando o ferro sérico está muito baixo, porque a ferritina já está lá embaixo. Então, homem precisa pelo menos de polivitamínico, cálcio, proteína e ômega 3. A mulher, a gente adiciona o ferro quase sempre. Geralmente eu dou um magnésio pra mulher dormir, alguma coisa pra ansiedade, um 5-HTP ali. Top. Né? Adolescente, eu dou mais cálcio pelo suplemento. Entendi. Pra chegar nos 1.500 com certeza. Tá? Ah, tá. O idoso, eu também tenho esse cuidado. Principalmente a idosa. Porque a queda de estrogênio na menopausa traz uma maior saída de cálcio dos ossos, porque o estrogênio segura o cálcio nos ossos. Então, quando a mulher entra na menopausa, o cálcio vai para fora. E aí, por isso que existe mais chance de osteoporose. E para gestante? Para gestante, com certeza, a gente tem um aumento da suplementação de alguns micronutrientes, e aí vai depender dos exames de sangue da E é aquela coisa, paciente. né, que é uma pergunta aqui que até recebi aqui
do Instagrammer. Dos nossos body lovers. Nossos Da body nossa lovers, caixinha. da nossa caixinha, né? Perguntou se pode engravidar depois da cirurgia, depois de quanto tempo e se a suplementação muda. Com certeza pode engravidar. Inclusive, fazer a cirurgia causa uma redução de peso, modificação da ação de alguns hormônios que ficam mais regulados, a sensibilidade à insulina melhora a fertilidade. Uhum. E aí a gente tem mais chances de conseguir engravidar. No entanto, a gente tem que avaliar com o ginecologista caso a caso, porque o ginecologista vai avaliar a reserva ovariana daquela mulher, vai avaliar a qualidade dos óvulos, porque dependendo da situação, ela vai engravidar antes da cirurgia. Então, é uma decisão médica do ginecologista com o paciente. Ótimo. Tá? Mas no pós-operatório é muito mais fácil engravidar. Se você não tem a questão da baixa reserva ovariana e da baixa qualidade dos óvulos, é melhor engravidar no pós-operatório. Sim, porque a gravidez é muito mais saudável, É né? muito mais saudável, você tem menos risco de diabetes gestacional, menos risco de eclâmpsia, síndrome de HELP, prematuro, As comorbidades já restrição de estão crescimento controladas. intrauterino, né? Que é uma coisa que a gente vê frequentemente com os pacientes obesos e precisa suplementar mais. Geralmente, o ferro, antigamente a gente dobrava o polivitamínico, mas hoje em dia os polivitamínicos estão tão bons que eu mantenho a mesma quantidade dos polivitamínicos e vou adicionando outros suplementos ali para fechar a casinha, para não dar hiper de algum nutriente que tem no polivitamínico. Porque o excesso de vitamina A, por exemplo, para gestante não é indicado. E a gente já tem alguns polivitamínicos com uma dose alta de vitamina A. Então eu não posso dobrar o polivitamínico feito para o bariátrico, porque eu vou vou aumentar muito a vitamina A. E ele já tem, por exemplo, o ácido fólico suficiente. Antigamente só existia um polivitamínico né? Que tinha Quando pouco... eu comecei, gente, não tinha whey. A gente só trabalhava com albumina. Albumina e caseína, né? E aí dava uns gases fat dos horríveis, né, Marcela? Que faz muito tempo isso, gente. Estamos falando de 10 anos. Não, 20. Sim. 20? 19 anos. Aí não, quando eu comecei em 2010, já tinha whey. Eu comecei, mas eram pouquíssimas Eu comecei marcas. em 2004. Nossa. Jovem. Era uma jovem garota. Jovem garota, 2004. Eu e Mari começamos em 2004. Temos mais perguntas dos nossos body lovers? Eu tenho uma pergunta aqui do Body Lover, que é uma pergunta que eu achei importante, né? Que você já falou aqui, mas eu acho importante a gente reiterar. Quem é o profissional capacitado para prescrever suplementos depois da bariátrica? O nutricionista, com auxílio do médico em muitos casos. Tá, porque assim, a gente já pegou, né, casos de, vou até meter o pau aqui nos meus colegas, né? Essa semana, inclusive. Né, de psicólogos, né, prescrevendo chás, prescrevendo receitas detox, receitas anti-inflamatórias e suplementos, né? Colegas psicólogos que são bariátricos, né, e que prescreveram, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente reiterar, porque isso foi uma pergunta que eu fiz aqui, mas foi uma pergunta também que eu recebi no Instagram, de assim, quem que eu procuro, quem que pode prescrever a suplementação para mim e ver meus exames para... Nutricionista e médico, e na parte de via oral, o nutricionista consegue fazer isso de forma excelente, mas volta e meia a gente precisa da ajuda de um médico para endovenoso ou intramuscular. E o risco da suplementação. Eu estudo muito também toxicologia, né? Porque o meu mestrado foi baseado em ômega 3. Eu lembro. E aí, uma das vertentes do meu mestrado foi analisar mercúrio e ômega 3. Aí eu fui para o congresso de toxicologia na USP. Nossa, eu fiquei ali em êxtase. Foi maravilhoso. Eu fui com o professor Dória... e com o meu marido. Que legal. O meu marido é químico, o professor Dória dá aula na nutrição, na parte de pesquisa em mercúrio. Gente, eu tava no céu, porque eu via várias pesquisas sobre fitoterapia. Isso é muito importante. E aí, também foi falado no congresso de Salvador? Não lembro, foi algum congresso que eu fui recentemente... eu não sei. Foram muitos... Enfim. Nossa, vai pra... Foi atualizada. Foi o de Salvador. Eu acho que foi de Salvador. Em que eram feitas várias pesquisas sobre hepatite. Foi em Salvador? Foi, a gente Foi. tava lá. A gente estava. Vocês estavam. Hepatite pós
uso de chás, de plantas. Não era nem em cápsula, principalmente em cápsula. Principalmente em cápsula. Mas só chá já pode causar hepatite. Ok? Então, dependendo da quantidade de B12, você pode ter excesso, sobrecarga hepática, porque a B12 ela é majoritariamente armazenada no fígado. Você pode ter uma hiperoxidação e você pode ter o efeito contrário do que você queria com excesso de ferro. Você pode ter litíase renal com excesso de cálcio. Você pode ter hepatite com excesso de fitoterápicos. Marcelo, o excesso de proteína, inclusive, pode gerar desbiose, que é o desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins do intestino, gerando sinalização inflamatória na corrente sanguínea que vai atingir o órgão de choque, o órgão frágil do paciente, podendo gerar problemas na tireoide, nas articulações, fibromialgia, reumatismo, enxaqueca, dependendo do paciente. A gente tem como problemas do excesso de ômega 3 hemorragia. Pode acontecer hemorragia, Caramba. então principalmente pré-operatório, excesso de ômega 3 não pode. É necessário uma dieta anti-inflamatória modulada. O excesso de ômega 3, anti-inflamatório gera hemorragia durante a cirurgia. A gente tem uma quantidade máxima permitida, isso tem todos os guidelines há muitos anos. E também uma coisa que eu vejo muita gente prescrevendo, que no congresso de toxicologia que eu fui no meu mestrado foi super falado, é o uso de óleos essenciais. O uso de óleos essenciais na pele, na testa, no pulso, no travesseiro, na barriguinha do bebê. Pode dar hepatite, cirrose fulminante no bebê, o bebê morrer. Olha o perigo. A gente não pode ter essa liberdade. Uso indiscriminado, né? Liberdade de achar que o óleo essencial é Fitoterápico, uma é natural. meditação. A gente não pode achar que óleo essencial é uma meditação. Não é. Não é. Inclusive, tem estudos falando sobre o uso de difusores. Sim. No Eu ia falar isso difusor, agora. no ambiente, o óleo essencial pode ser tóxico. Gente, então olha a gente tem só. que tomar muito cuidado com isso. Me corrija, eu lembro que eu tinha um professor na UNB e a gente estava tendo aula, ele era da área de... meu Deus. De genética comportamental. Nossa, E que aí, legal. a gente estava tendo essa aula e ele falava muito isso pra gente. Ele falava assim, gente, não existe esse negócio de natural. Porque Não existe. tudo passa por um processo químico fígado. até chegar até ser metabolizado e passa por um processo químico até chegar na farmácia ali de Sim. manipulação. Então não existe Sim. esse negócio de Sim. natural, porque passa por um Sim. processo químico Sim. e isso vai ser metabolizado no seu Sim. fígado, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Nessa mesma época, quando eu estava fazendo mestrado, eu fiz um mestrado na cardiologia. E tinha um colega da farmácia que estava fazendo o mestrado dele sobre essa questão do uso de chás indiscriminado para a questão da pressão arterial, da hipertensão arterial sistêmica, né? E aí ele estava vendo o quanto que isso era problemático e, inclusive, alguns chás aumentava a pressão, Sim. né? Se for usado em excesso, se for Sim. usado de forma errada, Sim. né? Na época estava muito famoso o tal do chá do hibisco naquela época, Sim. sabe? E o excesso é prejudicial, Com certeza. né? Pedra nos rins, Sim. dá vários O problemas. excesso, né? Temos Então, o excesso. então a gente precisa dosar também como vai prescrever, e a gente estuda a vida inteira para isso. Por exemplo, fitoterapia, eu não me sinto apta para um monte de prescrição que muita gente faz de forma indiscriminada, entendeu? Por isso você tem que procurar um profissional. Chega um profissional, prescreve um fitoterápico para libido, a pessoa não consome whey protein, a pessoa tá com anemia, como é que a pessoa vai ter libido? A pessoa tá com deficiência de aminoácido essencial, tipo tirosina, que é super importante para libido, arginina, que lubrifica a região vaginal. Então, como é que a pessoa vai ter libido toda ressecada, sem ômega 3? Então, é bem complicado. E, assim, eu vejo umas prescrições também, é complicado falar, mas, enfim, muitos fitoterápicos combinados na mesma prescrição. Isso é muito hepatotóxico, dependendo da composição. A gente não pode fazer certas combinações. E só em pós-graduação de fitoterapia que a gente tem um estudo aprofundado dessas questões. Então, procure um profissional capacitado. Gente, a gente Sim. não tá falando que é ruim a fitoterapia, Sim, a você gente tem que não tá menosprezando. Na menosprezando. quantidade certa para o paciente Buscar certo. alguém que entenda Exatamente. pra fazer O isso. uso E outra- indiscriminado que é perigoso. E outra, buscar um profissional que às vezes vai dizer assim,
eu vou tentar por outras vias antes. Sim. Porque o paciente já chega querendo um fito. Sim. Já chega querendo um fito. E aí Vamos entra comer numa bem, né? E uma coisa ruim. Se muitas vezes, e aí eu não sei se vocês duas concordam comigo, muitas vezes, se o profissional da área de saúde não faz o que o paciente quer, o paciente diz que esse profissional é ruim. Sim. E aí a gente A gente acaba. não passa um fito, acaba com a gente. E aí o que acontece? Muitas vezes o profissional acaba cedendo para ele ter um cliente ou alguém para chegar e ficar. Não tô julgando, mas muitas vezes a pessoa Não, eu chega. tô julgando. Não, porque é isso mesmo. Não, E a gente ficaria aqui 10 horas conversando. Agora, né? uma coisa 10 a horas. mais que tem acontecido muito no meu consultório. O paciente vai lá. E assim, esses suplementos para bariátricos que são específicos, eles têm marcas específicas. Então, são 4, 5 marcas no Brasil, que a gente passa todos os nomes possíveis, enfim. E aí o paciente faz uma grande compra online. Semana do cliente, semana do consumidor, Black semana Black Friday. E aí faz assim, eu quero comprar um pack de 6. Aí vem no combo 3 suplementinhos a mais. Uhum. Aí o paciente, De brinde. doutora, acrescenta isso aqui na minha prescrição, por favor, porque veio. Eu quero tomar. Quando eu vejo... Nossa, assim, é carbonato de cálcio, é a vitamina D de 200 UI por cápsula. É uma coisa que não serve pro bariátrico, que só vai encher linguiça na vida dele, só vai sobrecarregar a vida dele. Eu falo, você não precisa disso, está tudo bem. Dá de presente para alguém que faça um acompanhamento nutricional, que a nutricionista possa encaixar na dieta desse paciente, que ele não seja bariátrico, porque isso não é ideal para bariátrico. Então, você pega um paciente que não é bariátrico, manda ele levar isso no nutricionista dele, vê se pode. Se não puder, passa para outra pessoa, até o nutricionista aprovar. Uhum. Então, o paciente fica indignado comigo. Não, eu tô tomando esse, que eu comprei pro cabelo, e aí, esse veio junto. Tá dizendo nails. Então, eu vou tomar pra minha unha, porque eu percebi que minha unha não tá tão boa assim. Anteontem ela começou a piorar. Eu falei assim, gente, isso daqui E tá bom, às vezes, fala, não, pra manter, né? não vai te acrescentar em nada, vai te sobrecarregar, gerar uma desnecessária atenção a horários de suplementação, né, que também é importante. E aí o paciente acaba deixando de fazer uma coisa que é essencial para se apegar àquela vitamina da unha que veio de brinde. Tá. Então, eu acho que as indústrias poderiam tomar um pouco mais de cuidado e zelo com o paciente bariátrico de não enviar esses brindes. Acho que ou com todo enviar mundo, um às vezes, outro né? do mesmo, talvez. Repete, Não é sei. verdade. Mas assim, geralmente chega tranqueira. Eu tenho só uma perguntinha, assim, porque eu sei que a gente ficaria aqui horas, mas eu tenho uma perguntinha. Que aula, né? Que é uma pergunta, acho que é muito boa e que é válida, até curiosidade minha também. Eu sei a resposta, mas mais ou menos. Vamos botar agora nos pingos, nos is, né? Que é a questão de horário, né, para suplementação. Tem pacientes que têm muita dificuldade de adesão, às vezes, por conta que, eu tenho que tomar tudo de manhã, eu tenho que tomar em jejum. Que horas que eu tomo a minha proteína? Porque fulaninho falou pra eu tomar tal hora. Então, assim, tem horário específico, tem que comer junto com o alimento. E existe isso também que o nutricionista vai saber, né? Então, Existe. Por isso tem que tomar cuidado, né? Existe. E, inclusive, tem muito paciente... Em relação à proteína, é um fato peculiar, porque tem muito paciente que acha assim, eu tenho que bater minha meta proteica naquele dia. Então, no meu almoço, eu vou botar um scoop de whey no meu feijão, eu vou comer um bife com um ovo em cima. Então, já vai dar mais da metade do que eu preciso. Um bife grande, Não distribuiu, 25 gramas, com um medidor de whey, com feijão e um ovo em cima. Dá ali 57 gramas de proteína. E os outros 33... eu boto no jantar e resolveu. Só que não. O nosso corpo precisa de um pool de aminoácidos, de receber aminoácidos num pool de 4 em 4 horas. Mais ou menos, no máximo de 4 em 4 horas. Aí eu já faço uma parêntese. Esse paciente já aí chega no meu consultório e fala assim, Marcela, eu tô beliscando demais, eu não sei por quê. Paciente, doutora, eu tô beliscando muito, eu tô comendo muito doce, eu não sei por quê. Ou ele não bate a meta aí eu proteica, falo, ou ele concentra aí nos eu pergunto horários assim, eu falei, específicos. será que você tá comendo proteína suficiente? Volta na sua nutricionista, tá. Não, mas eu como. Aí fala esse prato aí que você falou, aí você fala assim. É um prato clássico. Realmente ele tá comendo bastante proteína, mas aí eu falo, mas tem que distribuir, né? Sim, tem que com distribuir. certeza. Eu falei, tá assim, tá prescrito assim? Eu ainda pergunto assim, tá prescrito assim? O nosso corpo absorve cerca de 30 gramas de proteína no máximo por refeição. Então não adianta dar 57 Olha, numa nossa, refeição e dar 5 na outra.
que o resto da proteína que passou de 30 vai putrefar e vai formar gases fétidos e desbiose. E aí você vai beliscar, gente, porque você E vai vai te ficar com dar fome. espinha e você vai beliscar gases. E as bactérias patogênicas também estimulam a compulsão alimentar. Vários estudos falam sobre isso. Olha. Tá? Então, assim, a gente precisa organizar o consumo de proteínas de 4 em 4 horas no máximo. Alguns suplementos a mais, alguns horários. Por exemplo, a glutamina à noite não é muito indicada porque estimula o sistema glutamatérgico excitatório. Então, eu passo mais glutamina de manhã. O ferro, os receptores de ferro ficam mais ávidos por ferro às 11 da manhã, cerca de 1 hora antes do almoço. Estudo recente mostrou isso. Então, eu passo ferro 1 hora antes do almoço, normalmente. Se o paciente não consegue, vai ser outro horário, porque ele tem que conseguir fazer de alguma forma. O feito é melhor do que o não feito. Claro, um é sempre melhor que o zero. A gente não é um robô. Então, se o paciente... Eu tenho muito paciente online, né? De outras cidades que são empresários, que viajam de uma cidade para outra. Essa pessoa não vai parar 11 horas da manhã. Não vai. Então, ela vai tomar esse ferro 1 hora antes do jantar. Chegou em casa, vai tomar o banho, vai preparar o jantar, toma o ferro. Chegou em casa, toma o ferro. Vai tomar um banho, vai preparar o jantar, aí janta e dorme. Resolveu o problema do ferro. Não, e é aquela coisa, por isso que tem que ser uma coisa também individualizada, Sim. né? Tem que respeitar a rotina do Sim, paciente, sim. isso é muito importante. E o interessante é seguir aquelas regrinhas, né, de o ferro longe do cálcio, porque um quer o outro, a cafeína longe das refeições principais, porque a cafeína do café pode diminuir a absorção de alguns nutrientes. Olha isso. Então, o cafezinho ali numa refeição super nutritiva, o cafezinho junto com o suplemento não é interessante. As vitaminas lipossolúveis, né, que são as vitaminas dissolvidas na gordura, vitamina D, A, K e E. É interessante uma refeição que contenha gordura. Então, tomar o whey protein isolado com água e tomar a vitamina D não adianta. Adianta. Mas absorveria melhor se você estivesse consumindo uma saladinha com azeite. Ou se você estivesse colocando um ovinho, né? Ou num lanche que tenha um queijo que não seja light. Entendi. Ou enfim, etc. Gente, tem como resolver. Que aula, Elô. Vrá, Pessoal, um prazer. Elô, vocês. maravilhoso, assim. Pra gente finalizar, qual é a mensagem que você quer deixar pra quem tá nos ouvindo, nos vendo? O que você pode deixar pro nosso público de última mensagem? Conhecimento é a chave do sucesso pós-bariátrica. Oh. Não adianta operar e não se relacionar com a equipe interdisciplinar. Né? Psicólogo, nutricionista, educador físico, endócrino, cardiologista muitas vezes. Isso é muito importante. E conhecimento, gente... Gera liberdade. Gera liberdade e, além disso, gente... informações e conhecimento de credibilidade. Sim, isso é muito importante, né? E é uma coisa que pouca gente fala, porque a pessoa, ela quer ser bem aceita pelo paciente. Ela quer ser bem aceita nas redes sociais. Então, às vezes, a pessoa fala o que o paciente quer ouvir. Eu recebo diversos produtos de marcas ou pessoas falando, ai, me segue, me divulga, vou enviar meus chás para você, vou enviar meus suplementos para você.